Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Marco Aurélio de Física. Vamos hoje fazer uma breve revisão do que já estudamos até o momento. Apesar de termos começado há pouco tempo, já estudamos muita coisa. Então vamos fazer na aula de hoje uma revisão e ao final serão feitas aí, passadas para vocês atividades de revisão. Vamos lá? Começamos nossos estudos conversando sobre cargas elétricas. Vimos que temos 3 partículas as quais podemos caracterizar algum tipo de carga ou não. Os prótons, por exemplo, têm carga positiva, ao passo que elétrons têm carga negativa e os nêutrons, carga zero, tá? Essas partículas, os prótons, os elétrons e os nêutrons, configuram aquilo que conhecemos como o átomo, que é a menor estrutura organizada da matéria aí que vocês estudam, principalmente na química. Então o átomo ele é composto pelo núcleo, o qual tem prótons e nêutrons, e em volta desse núcleo tem aqui a eletrosfera, composta aí por elétrons, né? Nós sabemos que os prótons e os nêutrons eles ficam ligados no núcleo, e você, como já viu em aulas anteriores, sabe que cargas de sinais iguais se repelem, né? Aqui, olhando para o núcleo do átomo, temos prótons próximos uns aos outros. Pode se perguntar aí, ter a dúvida de por que esses prótons não se repelem. Existe uma outra força na física que se chama força forte. Essa força forte, ela é responsável pela coesão do núcleo atômico. Quando você tem partículas quânticas próximas umas às outras, bem próximas, surge uma força de atração. Então essa força, chamada de força forte, é a responsável pela coesão do núcleo atômico, tá? Vamos aqui então dar prosseguimento na nossa aula. Falamos sobre cargas elétricas. Ainda sobre cargas elétricas, vimos como que é a interação entre essas cargas elétricas. Se for cargas de mesmo sinal, independente se for positiva ou negativa, haverá um comportamento de repulsão, ou seja, forças atuando no sentido a afastar essas cargas uma das outras. Então, se for cargas positivas ou negativas, a repulsão acontece do mesmo modo. Observe que, quando falamos de força, naturalmente, por se tratar de uma grandeza vetorial, é necessário que seja estabelecido para onde aponta o positivo e para onde aponta o negativo. Suponhamos que para a direita aponte o positivo do referencial e para a esquerda o negativo. Então por isso que esse negativo está aqui nessas forças que vocês estão vendo indicadas no slide. Quer dizer que esse negativo concerne a força apontando para o sentido contrário à outra força que está sendo aplicada no outro corpo. Tá? Agora, se as cargas forem de sinais contrários, positivo e negativo, essa força será de atração, ok? Então aqui o que aponta para a esquerda é negativo e o que aponta para a direita é positivo. Apenas isso. Esse negativo da força representa apenas a orientação da força. Então a ideia aqui é você entender que cargas de sinais iguais elas se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Bom, ainda falando sobre as cargas elétricas, você deve se perguntar como que se dá essa interação à distância. Como que uma carga exerce força na outra, mesmo sem encostar nessa carga. Isso se dá devido à atuação de algo chamado campo elétrico ou linhas de força. Vamos ver agora a expressão da força elétrica que uma carga exerce na outra. Dado que a gente tenha 2 cargas elétricas separadas por uma distância d, a carga negativa com carga menos Q1 e a carga positiva com carga mais Q2, qual que será a força de atuação entre essas cargas? Aqui nós sabemos que será uma força de atração. Tá? Bom, a força elétrica obedece àquilo que é chamado de lei de Coulomb. Lembra que Coulomb foi o cientista que estudou o comportamento das cargas elétricas. Então, em homenagem a ele, se deu a unidade de carga elétrica pelo nome Coulomb, né? E ele também foi o cientista que
expressou a fórmula da força elétrica entre cargas, a qual é essa aqui. Força elétrica é igual a uma constante vezes produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Então, para você saber calcular a força elétrica, precisa de saber o valor das cargas e a distância que elas estão separadas. Esse K é uma constante, chamada constante de Coulomb. Vale 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Então, quando a gente fala que um valor é constante, quer dizer que ele não muda, tá? Para qualquer exercício que você for fazer, o valor desse K aqui vai representar esse 9 vezes 10 a 9. Atente-se para as unidades. Bom, nesse caso aqui, então, o que significa o K na força elétrica? É o meio, tem a ver com o meio o qual as cargas elétricas estão. As cargas elétricas, elas podem estar no ar, podem estar na água, podem estar em algum outro meio. Então, esse meio influencia no valor da força, influencia na interação, influencia na intensidade da força, seja de atração ou de repulsão. Simplesmente o meio. Esse valor aqui de 9 vezes 10 a 9 é para o meio do vácuo, ou pode ser também considerado o meio do ar, visto que não se difere muito um meio do outro, o vácuo e o ar que nós estamos, tá? Mas se tivermos duas cargas elétricas dentro da água, esse valor dessa constante vai mudar, ok? Bom, o que significa a lei de Coulomb em termos gráficos, né? Vamos supor que nós tenhamos um gráfico. O que é um gráfico? O gráfico é nada mais do que uma representação visual da relação entre duas grandezas. Nesse caso, quais são as duas grandezas que vamos analisar no gráfico? A força, que tem a sua unidade aqui dentro do parênteses, é o Newton, e a distância entre as cargas, que tem a unidade entre parênteses sendo o metros. Agora, como que se dá a relação da força e da distância? Tem que ser tal que obedeça essa equação aqui da lei de Coulomb, né? Vai ser mais ou menos isso, uma curva decrescente. Significa que à medida que eu afasto as cargas uma das outras, a força entre elas vai diminuindo, seja a força de atração ou de repulsão. Como assim? E à medida que eu aproximo as cargas uma das outras, a força vai aumentando. Vamos supor que nós tenhamos um objeto com tenhamos duas cargas elétricas, cuja distância entre elas seja 8 metros, a força sendo de 1 newton. Se nós aproximarmos de 8 para 5 metros, nós aproximamos uma carga da outra agora. A força aqui aumentou para 2 newtons. Se nós aproximarmos mais para 2 metros, a força terá aumentado para 5 newtons. Se nós aproximarmos mais para 1 metro, a força aqui 8 newtons. Então note que à medida que nós aproximamos as cargas uma das outras, ou seja, diminuindo a distância, a força newtons vai aumentando, seja de atração ou repulsão. Então essa é a análise gráfica da lei de Coulomb, que é representada por essa expressão. Força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Bom, você pode se perguntar como que as cargas elétricas se comunicam uma com as outras, como que uma carga exerce uma força na outra, mesmo à distância. Isso se dá devido às linhas de força. São invisíveis ao olho nu, mas elas existem. É também chamado de campo elétrico. Nas cargas positivas, essas linhas de força, esse campo elétrico está saindo, ok? Nas cargas negativas, essas linhas de força estão entrando, tá? Por isso que tem o sinal aqui, ó. Na carga positiva, o campo elétrico é positivo, e na carga negativa, o campo elétrico é negativo. E o campo elétrico é uma grandeza vetorial porque depende aí da sua intensidade, depende da orientação, direção, sentido, né? Ok. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma analogia entre campo elétrico e campo gravitacional, o campo elétrico tem linhas de força que interagem com cargas elétricas, ok? Já o campo gravitacional, por exemplo, aqui exposto, né, o campo gravitacional da Terra, é um campo gravitacional o qual as linhas de força interagem com massa.
Todo objeto que tem massa é atraído para o centro da Terra. Nós estamos, nesse momento, sendo atraídos para o centro da Terra. Se não fosse o chão, o solo, continuaríamos, né, caindo. Né? Então, a Terra, o campo gravitacional da Terra também, né, pode ser considerado linhas de força gravitacionais. Para você entender melhor como que nós estamos em contato com campos, forças de campo, né? Campo elétrico atua com cargas elétricas. Campo gravitacional atua com massas, tá? É uma analogia. Inclusive, a fórmula da força gravitacional é muito parecida com a fórmula da força elétrica. Vamos ver um exemplo de como que seria o desenho da interação entre duas cargas, dado agora que sabemos como que funciona o campo elétrico de cada uma, né? Se tivermos duas cargas positivas, ó, teríamos campo saindo dessa carga positiva e campo também saindo dessa outra carga positiva. Esses campos, eles não iriam entrar um no outro, vamos supor, né? Eles vão, essas linhas elas vão tentar se separar ao máximo, como mostrado aqui no desenho, né? Elas vão se entortar porque duas linhas vindo de encontro, né, não vão se cruzar. Então vai ocorrer aqui uma repulsão. A mesma coisa também para as cargas negativas, tá? Porém com o sentido invertido, sentido para dentro das cargas negativas. Mas o desenho segue a mesma lógica. Se tivermos agora cargas de sinais contrários, o campo que sai da carga positiva vai entrar na carga negativa. Fica dessa maneira, ocorrendo aí a atração. Então, no mundo invisível, né, no campo invisível, né, no mundo invisível, é isso que acontece. Por isso, a interação entre essas cargas elétricas se dá por essas linhas de força que saem delas, chamadas de campo elétrico. Beleza. Vista essa parte de campo elétrico, de cargas elétricas, a força elétrica, a fórmula, vamos ver aqui sobre eletrização. É algo que nós já falamos, mas vamos repetir. Eletrização nada mais é do que doar ou retirar elétrons de um corpo, entende? Então, vimos três formas de eletrização. A primeira é contato. Se você tem um corpo A e um corpo B, o corpo A com carga QA e o corpo B com carga QB. Agora você vai juntar esses corpos, o A e o B, como se eles fossem um só. A carga total, nesse caso aqui, vai ser a soma da carga do A mais a carga do B. Então, se fosse um corpo só, né, o A e B se juntou em um corpo só através do contato, e aí a carga total vai ser a soma da carga individual de cada um. Quando você for separar agora o corpo A e o corpo B, qual que vai ser a quantidade de cargas? Vai ser metade para o A e metade para o B. Como a carga total aqui é QA mais QB, ao ser dividido por 2, ou seja, ao ser separado o A e o B, você vai ter metade da carga para o A e metade da carga para o B. Tá? Essa é a eletrização por contato. E os corpos ficam com a mesma quantidade de cargas e cargas de mesmo sinal. O atrito. O atrito ele também é um contato, porém envolve um esfregar. E o que acontece no atrito? Sempre um corpo vai doar elétron para o outro, ou seja, um vai ficar mais positivo e o outro vai ficar mais negativo. Corpos ficam eletrizados com cargas de sinais opostos, tá? Diferente aí da eletrização por contato apenas, onde os corpos ficavam eletrizados com cargas de mesmo sinal. No atrito é conhecida uma tabela chamada tabela triboelétrica. Essa tabela triboelétrica é uma relação de materiais que, se atritados, você vai poder visualizar através da tabela quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo. Vamos supor aqui, ó, o vidro, que está aqui, o vidro, está perto aqui do positivo, né, o vidro. Se ele for atritado com a lã, quem que vai ficar positivo e quem vai ficar negativo? Ó, o vidro ele está mais próximo do positivo aqui do que a lã. A lã está mais perto do negativo. Então o vidro vai ficar positivo e a lã vai ficar negativa. Isso quer dizer que o vidro vai doar elétrons para a lã, nesse processo de eletrização, né? Mas se o vidro for atritado com pele de coelho,
Aí vai inverter, porque a pele de coelho está mais positiva, vai ficar então mais positiva, por estar mais próximo aqui do positivo, e o vidro está mais próximo do negativo do que a pele de coelho, então o vidro vai ficar mais negativo. A pele de coelho vai doar elétrons para o vidro. Então a pele de coelho fica positiva porque doou elétrons e o vidro fica negativo porque recebeu. Então essa tabela triboelétrica ela é resultado de inúmeras observações nesses processos de atrito. Por isso que ela é bem constituída e pode-se confiar nela. E depois nós vimos o processo da indução. O processo da indução tem as suas fases, né? Aqui nós temos a fase A, onde o corpo ele está neutro, apresenta a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, porém essas cargas elas estão todas esparramadas de forma aleatória. Elas não têm uma organização. Quando se aproxima aqui agora, na fase B, se aproxima um corpo, por exemplo, negativo. Por um processo de atração, esse corpo que é neutro ainda, ele vai colocar as cargas positivas do lado mais próximo desse corpo negativo, porque o negativo vai atrair o positivo, né? E esse negativo vai repelir o negativo para a extremidade oposta. Então a configuração fica dessa maneira aqui, como mostrada na fase B. Quando o corpo assume essa configuração, é dito que ele está polarizado, ou seja, ele tem um polo positivo e tem um polo aqui do outro lado negativo. Então ele está polarizado. Cargas polarizadas são cargas separadas nas extremidades. Aí o que acontece? Se você colocar um fio terra nesse corpo neutro, os elétrons que estavam aqui ocupando esse corpo neutro, eles vão para a Terra. A Terra ela é uma excelente doadora e receptora de elétrons. Como esse corpo aqui ele está repelindo o corpo negativo que foi aproximado, esse cilindro negativo, ele estava repelindo os elétrons dessa esfera, então por essa força de repulsão, eles acabaram indo para a Terra. Quando for desconectado da Terra, este corpo neutro, que antes era neutro, né, como aqui na fase A e na fase B, estava neutro, na fase C ele já é um corpo positivo, na fase D, né, ele fica positivo. Já não é mais neutro, porque os elétrons foram para a Terra. A carga que foi para a Terra, né, é exatamente igual à carga que foi aproximada nesse corpo negativo aqui, chamado corpo indutor. Então esse cilindro negativo, ele tem um nome chamado de indutor, porque ele está induzindo a carga nesse corpo neutro. Esse corpo neutro seria o corpo induzido. Bom, e ao final do processo, aqui como mostrado na fase E, as cargas positivas vão se organizar e o corpo fica positivo. Então note, nesse processo de indução não existe contato, como no processo de contato e no processo de atrito. Não existe contato, existe uma aproximação. E aí, uma coisa importante. No final do processo, o corpo indutor, que nesse caso aqui foi o cilindro, e o induzido ficam com a mesma quantidade de cargas, porém de sinais contrários. Note, o corpo indutor aqui ele está negativo e o induzido está positivo. Porque essa é a característica do processo da indução. Os corpos ficam carregados com cargas de sinais contrários, porém, em módulo, é a mesma carga. Vamos supor que o indutor, aqui, o cilindro, tivesse menos 5 coulombs dentro dele. O corpo induzido, essa esfera, ia ficar com mais 5 coulombs, ok? Então esse é o processo de indução. Agora aqui nós temos alguns exercícios para vocês fazerem e a gente vai fazendo junto, ou vou passar para vocês fazerem e qualquer coisa vocês me mandem dúvidas, tá? Forte abraço.